você uma palavra que está em Filipenses capítulo 2, só o versículo 8. Presta bem atenção. Diz assim a palavra do Senhor, 8 e 9. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Eu vou ler de novo. Ele foi humilde, está falando de Jesus, e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Qual foi a consequência dessa obediência? Por isso, por causa dessa obediência, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos por esse momento que nós estamos diante da tua poderosa palavra, esse momento de culto, de louvor, de adoração. Ó Deus, e nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós graça, sabedoria, para que nós possamos não apenas compreender a tua palavra, mas sobretudo praticá-la. Em nome de Jesus. Ó Deus, fala no nosso coração, revela. Nosso clamor é revelação nessa noite. Revela a tua palavra no nosso coração, nos desafia, mexe com a nossa estrutura, em nome de Jesus. Amém e amém. Então presta bem atenção aqui, essa introdução vai ser muito chave para você entender o que eu quero dizer. Então fala que Jesus, ele obedeceu até a morte. Então esse nível de obediência deu a ele a autoridade, o nome que está acima de todo nome. Então quanto mais obediência, mais autoridade. Agora, é interessante isso. Então Jesus, ele vence por causa da obediência. O que é que ele venceu? Em quem consistiu essa vitória de Jesus? Então presta atenção. Quando Jesus morre na cruz em obediência, ele veio como homem, foi tentado em todas as coisas sem pecado. Então quando ele chega na cruz em plena obediência e ele morre por nós, ele derrama o seu sangue. O que aconteceu com o mundo espiritual? Satanás ficou preso nas trevas, do lado de fora. Diga glória a Deus. Isso está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 6. Vocês conhecem o relato dos anjos que não se mantiveram fiéis, isso inclui Satanás, à sua posição e agiram para praticar o mal. Agora eles estão acorrentados e encarcerados num abismo de trevas. Onde estão os demônios e Satanás? Nas trevas. Nas trevas. Então quando Jesus morre, quando ele derrama o sangue dele, quando ele é obediente até a morte, qual foi a consequência disso? Qual foi a vitória dele? Satanás foi preso do lado de fora. Então Satanás não pode entrar na luz onde nós estamos. A Bíblia diz que as portas do inferno, percebe que tem um portão, É como se nós estivéssemos aqui na luz, nessa luz aqui, vamos ilustrar assim. E do lado de fora, vamos dizer que seja só treva e escuridão. Satanás está lá. Então ele não pode entrar aqui, ele não tem essa autorização. Ele não pode entrar aqui. Quando Jesus foi obediente até a morte, ele ficou preso do lado de lá. Então as portas do inferno não prevalecem contra nós. Ou seja, ele não pode simplesmente dizer, eu vou lá na casa do Marlos bagunçar, porque eu sou o diabo. Ele não pode fazer isso, Ele não tem essa autorização de entrar na luz. Agora, qual que é o problema? Nós podemos ir nas trevas. Porque muita gente pode dizer, peraí, mas eu vejo Satanás bagunçando com a família, ou bagunçando com a vida financeira, ou bagunçando com a saúde física da pessoa. Eu vejo ele agindo. Mas o que acontece? Não é porque ele entra na luz, é porque nós vamos nas trevas. Quando nós quebramos o princípio da palavra, nós vamos lá. E lá ele é o príncipe das trevas. Lá ele tem autoridade. Jesus chamou ele de o príncipe das trevas. Então lá onde ele está, nas trevas, ele tem autoridade. É lá que ele bagunça com a vida das pessoas. Presta atenção nisso. Esse dia eu estava lendo um artigo que eu entendi bem isso. Foi bem legal, acho que vai ajudar vocês. Estava lendo sobre essa camada de ozônio, Você sabe que tem uma camada de ozônio, ela está a 20 quilômetros de distância da Terra. Essa camada de ozônio que envolve toda a Terra é um gás, o gás ozônio. E é interessante como que Deus é perfeito. Esse gás impede que os raios ultravioleta entrem
na atmosfera da Terra. Se eles entrassem, eles matariam a gente, não teria vida na Terra. Não é? Se não tivesse a camada de ozônio, não teria vida na Terra. Não teria animal, não teria ser humano, vegetais, não teria vida. Então tem essa camada de ozônio. Os raios ultravioletas, por mais que eles sejam poderosos, capazes de destruir a vida, eles não podem atravessar a camada de ozônio. Mas nós podemos destruí-la. Quem está me entendendo? Então nós produzimos gases, por exemplo, esse gás do ar-condicionado, né, o CFC, o dióxido de carbono e alguns gases que reagem com essa camada de ozônio e destroem ela. De forma que em alguns lugares da Terra, inclusive, esses raios ultravioletas estão entrando. Então, irmãos, escuta, eles não podem invadir, mas nós podemos destruir a nossa proteção. Quem está começando a me entender? Então, Satanás, ele está preso do lado de fora, ele está nas trevas, ele não pode vir na luz. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado e o maligno não lhes toca. Diga glória a Deus por isso. Ele não pode tocar, mas por que ele toca? Porque a pessoa vai lá na escuridão. Olha uma coisa também para você entender bem nessa introdução, muito importante isso. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, não é 1 Samuel 15, o versículo 23 fala que a rebelião é feitiçaria. Fala assim que o pecado de rebelião é como feitiçaria. E a teimosia é como idolatria. Mas no original, não fala como, fala a rebelião é feitiçaria. O que é aquele rebelião? Feitiçaria. E o que é rebelião? É a desobediência ao princípio da palavra. Eu sei o que está escrito, mas eu não obedeço. Então eu estou me rebelando. O que é que eu estou praticando? Feitiçaria. Qual é o problema aqui? Feitiçaria é uma invocação de demônios. Então a pessoa invoca demônios no mundo do espírito para agirem aqui na terra. E ela chama esses demônios para agirem na vida dela, não é para obter algum favor. Mas na verdade, não é favor nenhum. Na verdade, essa pessoa é escravizada por esses demônios. Até quando a gente, não sei quem lê o Filho do Fogo, o Daniel Mastral, desvendando os bastidores, o submundo do satanismo, ele fala que quando a pessoa é iniciada no satanismo, a primeira coisa que ela recebe, o primeiro comando que ela recebe para ela crescer em poder, claro que em poder de Satanás, qual que é? Desobedeça muito. Quanto mais rebelião, quanto mais desobediência à palavra, mais poder. Aí os caras, ele mostra que eles fazem, eles vão para o cemitério, desenterrar cadáver, para terem relação sexual com aqueles cadáveres, para atrair poder. Nem vou falar os pecados que eles enumeram ali, que são nojentos. Mas qual que é o que eu quero te ensinar aqui, o que eu quero te mostrar? Quanto mais desobediência à palavra, mais eu estou invocando. Porque o satanista, ele quer mesmo. Ele está dizendo, eu quero esse poder na minha vida. Mas o crente, tem muito crente, irmãos, que é salvo. E sem querer, está passeando, está indo dar uma voltinha lá na escuridão, lá nas trevas. Quem está me entendendo? Não é? Tem muito crente, porque muita gente confunde aqui a salvação com a santificação. Salvação é o seguinte, irmão, é de graça mediante a fé. Você está salvo em nome de Jesus. Você vai para o céu, você não vai para o inferno. Não é? Eu creio nisso. A questão é, não pode ser só isso. Porque você foi salvo, mas você precisa se santificar. Está entendendo o que eu estou falando? Porque a desculpa é, não, eu estou salvo, eu fui justificado. E até mesmo, talvez esteja, talvez até esteja. Mas não é sobre isso. É sobre, irmãos, nós nos santificarmos aqui. Nós obedecermos a Deus. Então, o que está acontecendo? Muito crente sem saber, invocando demônios, por causa da feitiçaria, que é a rebelião. Muito crente sem saber, indo dar uma volta lá na jurisdição de Satanás, que são as trevas. O país chamado trevas, que o rei é Satanás. O cara vai lá, ele está pecando, ele está na escuridão, ele está fazendo coisas erradas, ilícitas, que Deus não concorda. Ele está lá, e aí ele não entende por que ele está sofrendo tanto. Quem está começando a me entender? Muito bem, eu quero conversar com vocês hoje à noite sobre o poder da obediência. Amém, queridos? O poder da obediência. Irmão, quando nós obedecemos, eu quero te mostrar como isso é poderoso. Como isso é poderoso, é a nossa arma principal, é a obediência. Amém, queridos? Quem está pronto?
Quero te mostrar então o poder da obediência depois dessa pequena introdução. Então a primeira coisa aqui, que a obediência faz na nossa vida, faz na sua vida, eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Então, a obediência atrai a provisão de Deus. Você pode gritar isso bem forte aí. Irmãos, a obediência atrai a provisão de Deus. A obediência atrai a provisão de Deus. Olha o que diz Gênesis 2, versículo 16 e 17. Olha o que Deus diz para o Adão e para Eva. De toda árvore do jardim podeis comer livremente. Isso aqui é provisão. Provisão no máximo, né? Imagina, irmãos, um casal que é dono do planeta. E Deus plantou um jardim para eles só com árvores frutíferas maravilhosas. Animais de todos os jeitos para eles poderem comer. Deus mesmo vinha na virada do dia, não é? Eles faziam um sacrifício e comiam juntos aquela carne. Muita provisão. Então, de toda árvore do jardim vocês podem comer livremente. Mas, grita aí, mais. Isso aqui é muito sério. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque isso aqui é uma chave poderosa. Por que Deus deixou aquela árvore ali? Por que Deus deixou aquele fruto lá? Será que Deus não sabia que o homem ia querer muito aquele fruto? Quem acha que Deus sabia que o homem ia querer muito aquele fruto? Não é? Claro, irmão, Deus que fez o homem, Ele fez muito gostoso. Então Deus estava tentando o homem? Não, a Bíblia diz que Deus não tenta não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Por que Ele deixou aquela árvore lá? Por que Ele deixou aquele fruto lá? E aquele comando, não coma? Porque aquilo era a fonte de poder do homem, era a obediência. Diga, uau! Quando Deus te dá uma ordem, Ele não está colocando um jugo sobre você, porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, eles são para o nosso próprio bem. Como assim? Como que o mandamento de Deus pode ser benéfico para mim? É porque, irmãos, quando Deus te dá um mandamento, Ele te dá uma escolha. Você pode obedecer ou desobedecer. Só que quando você obedece, você tem poder. Quando você obedece, você fecha a porta na cara do diabo. Ele não pode entrar para bagunçar sua família. Quando você obedece, você atrai o Espírito Santo e não demônios. A desobediência, você acabou de aprender, e a rebelião atrai demônios. Mas a obediência radical atrai o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Amém, queridos? Então, quando Deus te deu uma ordem, jovem, quando Deus te deu uma ordem, quantos jovens tem aqui? Não é? Aleluia. Não é? Então, sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te deu uma ordem, por exemplo, para você ter sexo. Sexo é de Deus. Diga, glória a Deus. Uau! Foi Deus que inventou o sexo, não foi o diabo. Mas quando Ele disse para o jovem, o sexo é um presente de Deus, embrulhado num pacote de presente lindo, chamado casamento. Então quando você, mas está todo mundo fazendo isso, na escola, em todo lugar, e você se rebela contra Deus, o que é que você atrai? Você atrai demônios. Você invoca demônios. Isso é rebelião, isso é feitiçaria. Você sai da luz e você vai para as trevas. E você fica debaixo da jurisdição de Satanás. E aí você não entende, peraí, eu estou na igreja. Meu pai é crente. Minha mãe é crente. Como assim? É porque você fez a escolha. Existe uma ordem. A ordem, o mandamento é para te dar poder. Glória a Deus. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore, qual era o objetivo? Dar poder para o homem. Dar poder para o homem, né? Então a obediência atrai a provisão. Porque olha só o que vai acontecer aqui, irmãos. Eu acho tão tremendo isso. Porque eles estão ali obedientes, comendo filé do boi com Deus, na virada do dia, churrasquinho, todo final de tarde, aleluia, comendo o melhor da terra. Mas olha o que vai acontecer depois que ele desobedece. Satanás vai lá e tenta, né? Satanás vai lá e engana. Peraí, olha como que Deus faz, e sempre faz isso, presta atenção. Ele fala assim para Eva, ela fala para Eva primeiro. Deus deu todos os frutos para vocês comerem? Claro que ele sabia. Uma pergunta, né? O que ela quer? O que a serpente quer? Ela quer focar no que Deus não deu.
Aí a mulher responde, deu tudo menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, tem muita gente focado no que não tem. Tem muita gente focado na falta. Irmão, para pensar no que você tem. Você tem a vida. Os problemas são privilégios dos vivos. Tem alguém que está vivo aqui? Seja bem-vindo, no mundo tereis aflições. Nem precisa orar para se cumprir essa promessa. Mas, irmãos, isso aqui é lindo demais. Isso é um privilégio. Nós estamos vivos. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos uma família, temos saúde, está tudo certo. Podemos ver, podemos caminhar, podemos ouvir. Tem tanta coisa, tem tanta bênção na nossa vida. Então o que Satanás faz com a Eva? Você não tem isso, ele não te deu isso, ele não é tão bom assim. Ele não foi tão generoso com você. Está faltando algo na vida. E ela acreditou. É mesmo. É mesmo. Está certo, não tem mesmo. Olha a resposta dela. Quando Satanás disse, vocês podem comer de todas as árvores, de tudo livremente? Ela diz, não, tem uma coisa que a gente não pode. Porque se a gente comer, a gente não pode nem comer nem tocar. Porque se a gente comer ou tocar, a gente vai morrer. Deus nunca falou isso, que não poderia tocar. Ele disse, o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Aí, quando essa resposta, irmão, essa resposta é errada. Tipo assim, sabe, alguém propõe alguma coisa errada para você. Né? Aquele menino da escola, o bonitinho, o lindinho. Fala para você, menina, fala para você e tal. Não, porque você tem que me dar uma prova de amor. Aí qual que é a resposta da Eva? Se a Eva estivesse lá, a Eva ia dizer assim mesmo, não, papai não deixa. Não, o pastor disse que é pecado. Irmão, essa resposta é uma resposta insegura. Qual que era a resposta certa? A resposta certa é, sai para lá, Satanás, aparta-te de mim, Satanás. Porque eu não quero. Mas a Eva disse, não, Deus disse que se eu comer, eu vou morrer. Ai, Satanás sacou, entendi. Então ela está com medo da consequência. Não é o temor do Senhor. Ela está com medo da consequência. Então beleza, ele foi para o segundo ataque. Ele disse, não, mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou te contar um segredo. Não morre não. Não morre não. Deus mentiu para vocês. Porque na verdade, se vocês comerem desse fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal, tanto quanto Deus. Vocês serão como Deus, tá ligado? E eu vou provar para vocês. E come a fruta. Não está na Bíblia que ela come a fruta, mas eu creio que ela mostrou que não morria. E ela comeu. Porque a morte que Deus tinha falado para Eva não era física, era espiritual. Se vocês comerem, vocês vão abrir a porta. Se vocês comerem, vocês estão atraindo os demônios. Se vocês comerem, eles vão bagunçar com a vida de vocês. Vocês vão perder a vida espiritual de vocês. E isso aconteceu. Estão comigo? Irmão, eu fico imaginando essa cena, sabe? Essa cena no mundo do espírito. Todos os demônios lá querendo entrar, mas não podem, porque está fechado. Eles estão presos nas trevas. Eles não podem entrar na luz. Então, o Satanás fazendo a obra dele lá, tentando enganar, tentando seduzir, mentindo. A palavra diabo na Bíblia, ou diabolos, significa enganador como profissão. Assim como tem o encanador, tem o enganador, é o diabolos. Então, e os demônios estão querendo entrar, estão querendo bagunçar, estão querendo tirar a provisão deles. Aí quando a Eva finalmente, é mesmo, Deus mentiu, é mesmo. Deus estava escondendo o jogo. Ele estava escondendo o melhor de nós. É mesmo. E quando ela come, eles entram. Isso é o demônio bagunçando. Aí eles entram e bagunçam. Aí a Eva vai lá com Adão e diz, amor, descobri. A dona serpente me revelou. Não morre não. Inclusive eu já comi um monte desse fruto. Estou aqui, Vivinha da Silva. Deus mentiu. Ele não queria que nós fôssemos como ele. Ele estava escondendo o jogo. Irmão, pensa nessa loucura. E aí, Satanás entra. E aí o que vai acontecer? Eu te falei que a obediência atrai provisão. Olha o contrário, Gênesis 3,17. Deus disse a Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Tem muito crente assim.
Tem muito crente fadigado, tem muito crente que na verdade é escravo de Satanás na sua geração. Não tem liberdade para nada, não tem liberdade financeira. Está errado, irmãos. Nós temos que ter tempo para servir a Deus. Está errado, está errado. Então, por que está faltando provisão? Pode estar faltando obediência. O exemplo de Jesus é incrível. Jesus é o segundo Adão, ou o último Adão, não é? Ele foi colocado na mesma posição de Adão e Eva, sabia? Na mesma posição, com fome, 40 dias sem comer. Lá vem o mesmo Satanás, lá vem a mesma reunião de demônios. Vamos pegar ele, vamos entrar, mas não podem, está fechado, né? Jesus declarou assim, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Uau, comigo é diferente. E eles tudo ali querendo pegar Jesus. E lá vem a serpente, vou enganar ele. Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, porque olha só, ele não é tão bom assim. Como você, filho, passando fome de 40 dias, está errado. Você deveria ter essa bênção. Ele não está cuidando de você, ele te abandonou na chapada, você está sozinho aqui, ele te deixou. É a mesma coisa, é o mesmo diabo. Só que Jesus responde certo. Ele não responde como a Eva, eu tenho que obedecer, porque se eu não obedecer eu vou morrer. Eu tenho que ser dizimista, porque se eu não for, o devorador vai me pegar. Não, irmão, não é essa a resposta certa. Eu vou ser dizimista porque eu amo o meu Senhor. Eu vou ser dizimista porque eu quero investir no seu reino. Eu quero investir na expansão do reino dele na terra. É por isso, Satanás. Estão comigo? Não é? E aí Jesus fala assim, ele responde a coisa certa, ele diz, está escrito. Quando o diabo diz assim para ele, transforma essa pedra em pão e come, se você é o filho de Deus. Ele diz, eu não preciso provar nada. Eu sou o filho de Deus e ponto final. Porque Deus me disse que eu sou o filho amado dele. Ele me disse, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. E, irmãos, Jesus não tinha feito milagre nenhum, sabia? Obra nenhuma. Ele não tinha ido para a cruz ainda. Ele não tinha obedecido nada ainda. Mas, quer dizer, já tinha obedecido, mas não a cruz ainda. Mas Deus se alegrava, não era pela obra que ele tinha feito, que ele não tinha feito nada ainda. Mas era pela obediência dele. Quem está comigo aqui? Aí Jesus responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Eu estou te falando que obediência atrai provisão. Olha como que termina essa história. Satanás tentou todas as armas, de todos os jeitos, tentou enganar de todo jeito, não conseguiu. Como que termina isso? Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Provisão, banquete, prosperidade. Grita aí, obediência. Mas grita forte, obediência. Atrai provisão. Amém, queridos? Enquanto a desobediência é rebelião e atrai os demônios. Enquanto a desobediência é rebelião e você vai lá nas trevas onde Satanás está mandando, está governando, você vai ser escravo dele lá. Ele vai mandar em você lá. Vai bater na sua cara lá. Estão comigo? Você viu? Os filhos do Seva, que foram expulsar um demônio em nome de Jesus, que Paulo pregava, mas estavam lá sem ordem de ninguém, não tinham comando de ninguém, estavam lá porque eles queriam estar. A Bíblia diz que Satanás esbofeteou eles e arrancou a roupa deles, eles saíram correndo de lá nu, todo mundo crente, mas agindo em desobediência, eles não tinham poder contra Satanás. Grita aí, quanto mais obediência, mais autoridade. Então, a primeira coisa que a obediência faz, fala aí para mim. Atrai provisão. Quantos precisam de provisão na sua vida? Igual eu. O que é que nós precisamos fazer? Obedecer. Ah, mas a sedução do diabo, todo mundo faz, todo mundo é corrupto no país, todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Entende? Seja honesto. Faz a vontade de Deus. Ele vai te honrar no final. Ele vai te dar o banquete. Quando eu digo final, não é necessariamente no céu, não, irmãos. É aqui mesmo. Deus vai te promover, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Cutuca esse crente que está perto de você, diga assim para ele: te liga, crente. Vamos lá, a segunda coisa aqui que a obediência faz. Grita aí bem forte. A obediência atrai a graça. Então a obediência atrai provisão. A obediência atrai
a graça. Como assim? Vamos ver. Números 20, versículo 8. Olha o que Deus fala para Moisés: toma o teu bordão, a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. O que era para Moisés fazer? Falar a rocha. E dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Presta atenção nisso aqui, irmão. Qual que é a segunda coisa que a obediência faz? Graça. É o favor de Deus. Ela atrai o favor de Deus. Então presta atenção. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, que Deus resiste ao soberbo. Ele não dá graça, favor ao soberbo, mas Ele dá a sua graça ao humilde. Agora presta atenção. O que isso tem a ver? Porque na primeira vez que faltou água, e todo mundo estava desesperado de sede, o pessoal reclamando, a murmuração no deserto, e o Moisés foi orar, Deus falou assim: pega o bordão e bate, fere a rocha 2 vezes, e dela sairá água. Então ele obedeceu, ele foi humilde. A obediência, irmão, expressa humildade. Quando você obedece, você está dizendo, eu não sou capaz. Então Deus mandou eu fazer isso, eu não estou entendendo, mas eu obedeço porque eu confio que Ele é mais sábio do que eu. Tem alguém me entendendo? Quando eu não obedeço, eu estou dizendo com essas palavras, eu estou dizendo sem palavras, eu estou dando um atestado para Deus: eu sei mais do que você. O Senhor está por fora. O Senhor mandou eu fazer isso, mas isso não dá certo não. Eu vou fazer do meu jeito, o Senhor vai ver só como vai dar certo. Dá errado. Aí o que é que Moisés faz? Então ele recebe a ordem para ferir a rocha. E ele vai lá humildemente, ele não está entendendo nada. Como assim? Mas ele vai lá pela fé, pela obediência, pela humildade diante do povo. Ele não ficou com medo de não dar certo. Ele foi lá em obediência e rapaz, e não é que deu certo, saiu água. Coisa mais linda, todo mundo bebeu água, aleluia. E Deus saciou a sede do seu povo, glória a Deus. Passaram anos se passaram, eles estão continuando caminhando no deserto. E de repente, eles se encontram sem água de novo. E o povo começa a murmurar de novo. E o Moisés vai orar desesperado de novo. E Deus dá uma ordem, só que diferente. Ele não diz fira a rocha 2 vezes, agora ele fala fale a rocha. Dá um comando para a rocha. Você subiu de nível, Moisés. É só falar. Eu estou contigo, é só você dar ordem que vai rolar. O que é que o Moisés faz? Não, o senhor está por fora. A maneira de produzir água é assim, Deus batendo na rocha 2 vezes, tá ligado? O senhor se enganou. Não era falar, era bater, tá ligado? Vou te mostrar. Entende a arrogância do cara? E ele vai lá, pega o bordão dele e bate 2 vezes na rocha com raiva do povo. Povo desobediente, murmurador. Irmão, e o pior, sabe o que aconteceu? Saiu água. Pior, isso foi a maior tragédia, deu certo. Eu acho que o Moisés disse para Deus: tá ligado, aprendeu? É assim. E todo mundo bebeu água e aparentemente foi um grande sucesso. Só que depois Deus chamou o Moisés para conversar. Vem cá, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Porque você não creu em mim e não me honrou diante do povo, era só para você falar. Você não precisava fazer isso. Você não precisava me representar tão mal assim. Não é? Eu dei água pela misericórdia, para o povo não morrer de sede. Não foi você, fui eu. Mas você não entra em Canaã, tá ligado? Que isso, Senhor, o Senhor está pegando pesado demais. Não faça isso comigo. Você não entra mais. Anos depois o Moisés diz que chamou Deus de novo. Senhor, passou tanto tempo, né? O tempo apaga essas coisas, não apaga? Não. Porque tem muito crente assim, né? Não, tem 20 anos que eu fiz isso. Irmão, a Bíblia diz que 1000 anos, para Deus é como se fosse um dia. Imagina 20 anos atrás, 20 segundos. E o Moisés chama Deus para conversar e diz: bora conversar sobre aquele assunto de novo e tal, porque talvez o Senhor pegou pesado demais, então. Deus disse: basta. Eu não quero conversar sobre esse assunto. Você não entra. Tá ligado? Irmão, a obediência atrai o favor, a graça, porque a obediência é uma expressão de humildade. Olha Jesus. Eu acho Jesus lindo demais, porque olha o que Jesus declara em João 5,19: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo
nada pode fazer. O que é que o filho não pode fazer de si mesmo? Nada, nada, a não ser o que vê o pai fazer. Uau, por tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. No versículo 30 ele declara, eu não posso de mim mesmo fazer qualquer coisa. Uau, esse é Jesus. Né? Então veja bem, eu acho muito lindo isso, né? Porque irmão, o que você acha quando Jesus nasceu da Maria? Ele já era Deus? Ou ele virou Deus quando ele foi batizado? Ou ele virou Deus quando ele foi para a cruz? O que você acha? Já era Deus, né? Agora imagina, o primeiro milagre de Jesus foi com 30 anos. Onde foi? Quem sabe? Transformou água em vinho lá em Caná da Galileia. Imagina quantos paralíticos Jesus viu durante a vida dele. Ele passava lá sabe aquele paralítico que o Pedro e o João curaram na porta do templo? Jesus viu aquele cara várias vezes. Eu ficava imaginando Jesus agoniado para curar aquele cara. Ô pai, posso? Não. Ainda não. E semana que vem, mês que vem, ele passava, ô Senhor, mas estou com tanta compaixão. Posso ir lá? Ainda não. Ainda não, filho. Irmão, 30 anos. Quantas necessidades Jesus viu. Quantas coisas Jesus viu que ele poderia mudar. Jesus disse, ainda não. Deus disse, ainda não. Lá no casamento, inclusive, procuraram a Maria, lembra? Acabou o vinho. E aí aquele desespero, a Maria foi com Jesus. Acabou o vinho. O casal está desesperado. Jesus falou para ela, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Calma. E ele não fez nada. Mas em algum momento do casamento, Deus deu, filho, é agora. Quem está comigo? Jesus não fazia nada, irmão, sem uma palavra de Deus. Lembra quando o Lázaro estava doente, chegou a notícia. O teu amigo Lázaro está enfermo, à morte. Não é? Jesus estava numa cidade ali muito próxima, a 3 quilômetros de Betânia. Ele estava a 3 quilômetros, ele poderia fazer isso rapidola. Não é? Então o que aconteceu? Ele não se moveu, ele não fez nada. Imagina a crítica que ele sofreu, irmão. Imagina, muita gente se move por causa da crítica. Muita gente se move pela pressão humana. Senhor, teu amigo. Que tipo de amigo o Senhor é? O Senhor não vai fazer nada. O cara está morrendo. Senhor, como assim? E ele, tranquilo. Por quê? Porque ele não tinha autorização ainda. Uau! Ai, irmão, se nós começássemos a viver assim, não é? Não, eu não vou agir pelo óbvio. Eu não vou agir pela pressão. Eu vou agir pela palavra de Deus. Eu vou orar, eu vou esperar Deus me liberar, me autorizar, porque Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Aí imagina, irmão, aí chega uma hora que o Lázaro já morreu, ó, faz tempo. Já tem 4 dias que o Lázaro está morto. Aí Jesus chamou os discípulos, pessoal, é agora, bora? Os discípulos dizem, mestre, como assim? Já era, já foi. 4 dias, Senhor, não dá, não vai rolar. Então presta atenção. Quando nós estamos debaixo da palavra de obediência, grandes milagres acontecem. Por quê? Porque a obediência atrai a graça. A obediência é uma expressão de humildade. E humildade atrai graça, atrai o milagre, atrai o favor de Deus. Então não haja pela sua cabeça, não haja pelo que você acha, não haja pelo óbvio, não haja pela opinião da maioria. Busque a vontade de Deus. Quem está comigo aqui? Amém? E a terceira e última coisa aqui para a gente orar. Eu acho tremendo isso também. Não é? Eu estou falando sobre o poder da obediência. A desobediência nós vimos. Faz a gente passear nas trevas, na jurisdição de Satanás. A desobediência é feitiçaria. A feitiçaria invoca demônios para a nossa vida. Terrível, vamos sair dessa. Amém, querido? Fechar a porta para Satanás. Mas estou te falando que a obediência, ela atrai provisão. Quando o homem estava obedecendo, paraíso, provisão. Quando ele desobedeceu, ele foi expulso do paraíso. Imagina, agora o desespero, né? Porque ele tinha que plantar para colher. É uma pergunta que eu quero fazer na Bíblia. Assim, no céu, né? Eu quero fazer essa pergunta. Peraí, mas o que ele plantou para esperar colher, né? Pensa, só vai comer do fruto do seu trabalho. Pensa, ele sem nenhuma flecha, nem sabia pescar, nem caçar. Aí, Senhor, mas como que eu vou comer? Aí Deus falou para ele, te vira, contigo agora.
Né? Quer dizer, o cara deixou o paraíso, meu amigo, para ele ficar nessa situação. Eu penso que o Adão deve ter passado muita fome. Quem está me entendendo aqui? Tá bom, agora, e aí a gente viu Jesus obedecendo e sendo servido pelos anjos. A obediência também gera graça, favor, porque a obediência é uma expressão de humildade. Se você obedece, porque você é servo. Obediência é coisa de servo, coisa de gente humilde, coisa de gente que se quebranta, coisa de gente que não se acha autossuficiente. E você atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Bora terminar? Grita aí, obediência gera proteção. Isso aqui é muito tremendo. Obediência gera proteção. Números 23, 21, vou ler com você. Diz assim, olha, é interessante isso. O Balaão vai dizer para o rei Balaque. O rei Balaque, olha, só para você entender. Israel está conquistando tudo. Está conquistando os países. E agora eles estão perto de Moabe, de uma grande nação chamada Moabe. E o rei moabita, como é o nome dele? O Balaque, obrigado. Eu vou jantar com você hoje à noite. Né? Então, veja bem. Então o rei Balaque contrata o Balaão. Qual é o objetivo? Para o Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Presta atenção nisso. Eu vou contratar. E esse cara, esse profeta poderoso do Senhor, vai liberar uma palavra. Olha só. Uma macumba gospel. Já viu? Uma macumba pastoral. E vai amaldiçoar o povo de Israel. E ele, agora veja bem, o Balaque pensou assim, né? Cara, esse cara, o povo de Israel vai dominar tudo mesmo, vai tomar posse de Moabe, vou perder tudo. Então, já que eu vou perder tudo mesmo, qual foi a proposta do Balaque para o Balaão? Eu te dou a metade do meu reino se você amaldiçoar esse povo. Uau! Pensa aí, muita grana, metade do reino, muita grana. Então, lá vai o Balaão, né? Vou pular a história, e o Balaão chega ali e tenta amaldiçoar o povo de Israel. Só que quando ele tenta amaldiçoar, o que sai da boca do Balaão é: não viu iniquidade em Jacó, não tem pecado. Nem contemplou desventura Israel, o Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças dele são como as do boi selvagem. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Israel: que coisas tem feito o Senhor por eles. Aí o Balaque que contratou ele diz: rapaz, você está maluco, rapaz? Eu te chamei aqui para você amaldiçoar o meu inimigo e você abençoa os caras. A resposta do Balaão é: eu não posso amaldiçoar a quem Deus... Eu não posso amaldiçoar, né, o que Deus abençoou. Eu não posso amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou. Presta atenção aqui. Aí é interessante isso, porque o Balaque, eles estão olhando Israel, assim, de uma montanha, e estão olhando Israel lá embaixo, todo aquele exército, a parte da frente do exército. Como não deu certo, o rei Balaque disse: vamos mudar de monte, vamos mudar a visão deles, sobre eles. Aí eles viram agora Israel de lado, e fizeram tudo aquilo ali, sacrificaram um monte de animais ali, e invocaram, não sei o que, o Senhor. Não sei que Senhor que ele estava invocando, mas invocaram. E aí o Balaão foi lançar a maldição, só que a maldição saía a bênção. E o Balaque de novo ficava possesso de raiva. E aí, vamos mudar de monte. Isso tem uma mensagem poderosa nisso. E eles vão para um outro monte e olham Israel de costas, por trás. E fazem todo o processo. E quando ele tenta amaldiçoar, ele abençoa. Isso fala muito, irmão. Satanás, ele está ao derredor, buscando uma brecha na sua vida. Ele tenta te amaldiçoar de um jeito, não consegue. Tenta de outro, outra área da sua vida, não consegue. Vai por outra área, presta atenção. Entende o que eu estou falando? Ele não pode entrar. Você já sabe, ele não pode entrar. Você é filho da luz, ele não pode entrar. Mas você pode sair. Quem está comigo? Agora, o que é que vai acontecer aqui? É muito interessante isso. Porque então o Balaão finalmente diz assim: não tem como. Não tem como entrar. É impossível, eles estão fechados. Não tem jeito da gente entrar. Diga assim: obediência gera proteção. O que vai acontecer? A história termina aqui. A história termina aqui.
Números 23, o Balaão é expulso pelo Balaque, ele diz: Deus não deixou você receber o dinheiro, vai embora suma da minha frente. E o Balaão vai embora, e o Balaque volta para a casa dele. Só que a Bíblia vai dizer que vai ter aquela guerra. Israel vai invadir Moabe, e naquela guerra, Balaão é morto. Não é? Moisés manda matar o Balaão. Por quê? Jesus vai explicar isso lá em Apocalipse 2,14. Ele vai dizer: cuidado com a doutrina de Balaão. Cuidado com a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a colocar pedra de tropeço diante dos filhos de Israel. Então, o que a Bíblia está dizendo? É que como o rei Balaque disse: você não vai receber nada, Deus não deixou você receber nada, vai embora. O que a Bíblia está dizendo, o que Jesus denuncia é que o Balaão deve ter feito uma proposta para o Balaque. É o seguinte: não dá para entrar. A gente não consegue entrar, mas eles podem sair. Quem está me entendendo aqui? E o que eu faço então? Coloque as mulheres moabitas no meio deles, as dançarinas, dança do ventre, sedutoras, vão seduzir eles, e daqui a pouco eles vão estar adorando os deuses delas. Então o Balaque fez isso, infiltrou as mulheres moabitas, foram seduzindo os soldados israelitas. Daqui a pouco os soldados israelitas estavam adorando os deuses de Moabe. Irmãos, a Bíblia vai dizer no capítulo 25 que veio uma praga sobre Israel. Israel que estava selada, Israel que nada entrava, Israel que o rei pagou para o profeta amaldiçoar, a maldição não pegou. Israel que não tinha nada, não tinha como entrar. Aqueles que são nascidos de Deus e não vivem na prática do pecado, o maligno não toca. Irmão, não aconteceu nada. Mas quando eles foram seduzidos a pecar, aí eles pecaram, veio uma praga. Veio uma praga, matou 14 mil soldados. Perdão, 24, né? Obrigado. Já tem quem vai pagar o jantar? Pode ser o almoço. 24 mil soldados. Pensa no dia. Isso foi terrível, porque com 24 mil soldados, baixou demais a força de Israel para a conquista dos territórios. Eles perderam a proteção. Agora presta atenção, aqui, eu vou terminar aqui agora. Irmãos, aí o Moisés reuniu a liderança da igreja, reuniu todos os anciãos do povo. E aí o que aconteceu? Cara, o que aconteceu? A gente estava selado, não entrava nada, por que entrou? Essa praga, morreram 24 mil soldados, um prejuízo. O que aconteceu? Eles estão lá em crise. E eles estão lendo. É porque nós abrimos a porta. Satanás não podia entrar, mas nós saímos, fomos para as trevas, invocamos os demônios com a desobediência. E quando eles estão conversando sobre isso, lá vem um soldado israelita com a namorada, nem era romance real. Com a namoradinha, já vem beijando ela. Pensa bem, irmão, está na Bíblia isso. Ele vem agarradinho com a moabita toda dançando a dança do ventre, cada um com uma garrafa de cachaça na mão. O soldado israelita, o homem de Deus, que se dobrou diante de Satanás. Aí eles entram na tenda dele. Está todo mundo feliz, está tudo certo, todo mundo faz mesmo. Olha aí, está todo mundo fazendo, qual que é? A Bíblia diz que um dos anciãos ali, que era o sumo sacerdote, como que era o nome dele? Muito obrigado, Finéias. O Finéias pegou uma lança, irmãos. Ele ficou indignado. Os caras estão lá dentro da tenda, né? O casalzinho do Satanás. Dentro da tenda, o Finéias vai lá, rasga aquela tenda com a ponta da lança. Ele entra possuído pelo Espírito Santo e crava os dois com a lança. Atravessa os dois, morre os dois. E a mão, interessante, naquele momento, a praga cessou, acabou. Todo mundo foi curado. O que significa isso, pastor? Como que a gente resolve a desobediência? Eu quero terminar com isso. Pastor, a palavra falou comigo.
Eu estou em desobediência em determinada área da minha vida. Eu nem quero ficar citando, eu acabo acertando a sua. Irmão, enfia a lança. Enfia a espada do Espírito. Radicaliza, tira isso da sua vida em nome de Jesus. Arranca isso fora em nome de Jesus. Amém, queridos? Não brinca com isso. Não brinca com isso. Ah, não, porque está todo mundo fazendo, não está pegando nada para ninguém. Assim que o Sansão pensava, entende? O Sansão era esse cara, o homem, o nazireu de Deus, que não podia tocar em cadáver, que não podia comer nenhum derivado da uva, adorava passear nas vinhas, sentia o cheiro da uva que ele não podia comer. Ele foi lá, viu o leão morto com um favo de mel em cima. Ele tocou no favo de mel. Quando ele tocou no favo de mel, ele perdeu a consagração dele. Ele deveria confessar para o sumo sacerdote. Ele não estava mais consagrado, ele deveria confessar. Ele pecou gravemente, ele não podia fazer isso. Não conto nada para ninguém. Ninguém sabe. Ninguém vai saber. Não é? Ele está lá com uma prostituta, deitado com uma prostituta. Passa uma noite de farra com a prostituta. Os filisteus chegam ali, ele se levanta, arranca o portão da cidade. Ou seja, na cabeça do Sansão, está tudo certo. Eu tenho poder, Deus é comigo, as coisas estão acontecendo, tá? E é isso mesmo. Só que o que ele não estava percebendo é que ele estava perdendo aquela unção. Aquela unção estava vazando dele. Um dia ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Ela vendeu ele por 30 moedas de prata. Vendeu o cara. Traiu ele, não é? E aí o que acontece? O Sansão, ele se levanta e fala assim: vou fazer como das outras vezes. Sempre o Senhor esteve comigo, independente da minha vida de pecado. Vamos lá! Só que ela tinha cortado o cabelo dele. Ela tinha cortado a consagração dele. O Espírito do Senhor tinha se afastado dele. Ele não tinha mais o poder de Deus na vida dele. E aquele homem que nasceu para libertar Israel se tornou um escravo. Vocês estão comigo aqui? Se tornou um escravo. Não, irmãos? Não. Vamos consertar isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos consertar.